E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o autoconhecimento e sobre a inteligência emocional. E vou trazer também uma ferramenta para fazer com que o autoconhecimento seja algo mais prático. E a partir dessa prática do autoconhecimento, você lide melhor, de uma maneira mais inteligente com as suas emoções. O autoconhecimento, assim, de uma maneira mais objetiva, é a habilidade de saber quem nós somos profundamente. Não de maneira rasa, não de maneira superficial, mas de maneira profunda, saber quem nós somos. Quando tiramos todas as máscaras sociais, quando tiramos todas as necessidades de atender às expectativas das outras pessoas, quando estamos sozinhos, conosco mesmos, quem nós somos na real. E conhecer mais a si mesmo passa por conhecer as nossas crenças, os nossos valores, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos padrões de comportamentos, aquelas situações que nós passamos diversas vezes durante a nossa vida. São os padrões repetitivos e até aquelas manias que nós temos e se tornou algo tão rotineiro, tão automático, que nós nem percebemos que temos. E conhecer todas essas camadas de nós mesmos nos faz se tornar seres cada vez mais conscientes sobre a nossa própria vida. Quando nós nos conhecemos mais, nós saímos do piloto automático que a vida nos oferece e passamos a tomar decisões mais conscientes. Porque a partir do autoconhecimento, nós conseguimos nos entender e nos aceitar da maneira que nós somos. E aprendemos a lidar conosco de uma maneira melhor. E a partir do momento que nós lidamos conosco de uma maneira mais equilibrada, nós também passamos a lidar com as outras pessoas da mesma forma. E o autoconhecimento parte de uma pergunta muito básica: quem eu sou de verdade? Porque há quem passe pela vida inteira vivendo no automático sem se fazer essa pergunta básica. E a verdade é que quando a gente se conhece, a gente lida melhor também com o outro. E isso acaba melhorando os nossos relacionamentos, a nossa vida no trabalho. E principalmente melhora o cuidado que nós temos com a gente. E o principal do autoconhecimento é saber lidar com as próprias emoções. E é aí que entra a inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer e entender as nossas próprias emoções. E como que nós gerenciamos tudo isso. Nós lidamos com as emoções o tempo inteiro, nossas e das outras pessoas. Mas o foco aqui é lidar com as nossas emoções. Porque se nós não sabemos lidar com as nossas próprias emoções, consequentemente, nós não vamos saber lidar com as emoções das outras pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós sabemos lidar com as nossas emoções, nós conseguimos entender melhor as emoções das outras pessoas ou a forma com que as outras pessoas lidam com as próprias emoções. E reconhecer e entender as próprias emoções não significa que deixaremos de ser seres emocionais. Nós não vamos parar de sentir as emoções que faz parte da nossa experiência como ser humano. Não vamos parar de sentir raiva, tristeza, frustrações, mas nós vamos saber identificar quando essas emoções estão se aproximando e quando essas emoções estão aflorando de uma maneira mais forte na nossa vida. E quando nós entendemos e percebemos a chegada, a aproximação de emoções muito fortes, de maneira racional, nós conseguimos entender que as emoções elas estão chegando, nós conseguimos controlá-las. Porque se nós não controlamos as nossas emoções, a gente vai acabar sendo controlados por elas. São aquelas situações que a gente vê e a gente até fala, né, que a pessoa perdeu a razão. Justamente por isso, a pessoa ela perde a razão quando ela se deixa ser levada pelas próprias emoções. Quando as emoções elas tomam conta de uma maneira tão forte que a pessoa fica completamente fora de si e perde completamente a razão mesmo, agindo de maneira totalmente emocional. E lidar de maneira inteligente com as emoções é justamente aprender a responder às emoções que nós estamos sentindo naquele momento de uma maneira mais racional.
é aprender a responder às emoções ao invés de reagir às emoções. E o primeiro passo para ter uma inteligência emocional muito mais elaborada é entender como que a gente funciona. Por isso que é tão necessário se autoconhecer. Porque quando conhecemos mais profundamente a nós mesmos, nós sabemos quais são as emoções mais recorrentes na nossa vida. Quais são aquelas emoções que são os nossos pontos fracos. E quando nós sabemos quais são as emoções que mais surgem na nossa vida, dependendo ali da situação que faz com que essa emoção ela venha à tona, nós precisamos usar a nossa inteligência para não deixar ser dominados por essas emoções. Isso que é gerenciar as próprias emoções. É não deixar que elas dominem, tomem conta da nossa vida, para que nós não sejamos reativos diante de uma situação, mas que nós respondamos às situações e às emoções de uma maneira mais inteligente. Eu acredito muito que esse é um dos grandes desafios da nossa experiência aqui na Terra, que é lidar com as emoções, é aprender a lidar com as emoções. Porque quando não temos a inteligência emocional suficiente, nós somos dominados o tempo todo, às vezes uma vida inteira, pelas emoções, porque não sabemos lidar com elas. Às vezes não sabemos nem quais são as emoções que nós estamos sentindo naquele momento. Às vezes estamos tão distantes de nós mesmos que nós nem sabemos quais são as emoções que nós estamos sentindo. Nós temos até dificuldade, às vezes, de dar nome às emoções que estamos sentindo no momento. E para começar a identificar e a lidar melhor com as emoções, a gente tem que se perguntar diversas vezes durante o dia: o que é que eu estou sentindo nesse momento? Essa pergunta parece ser uma pergunta muito simples, e é uma pergunta simples, porém ela nos tira do piloto automático. A gente passa a maior parte da vida vivendo no automático. Então é necessário criar algumas estratégias para que a gente saia de maneira consciente do automático. E se fazer a pergunta do que nós estamos sentindo naquele momento faz parte dessa estratégia de sair do automático e voltar à consciência. Por exemplo, quando nós temos um plano, temos um projeto, queremos iniciar uma ideia nova, e quando nós colocamos em prática e os resultados eles não saem da maneira que nós esperávamos, aí vem a frustração. E nesse momento a gente precisa entender esse sentimento. Nós precisamos entender a origem desse sentimento. É parar para o momento e entender: ok, estou me sentindo frustrado, mas de onde será que vem essa frustração? Essa frustração vem de uma expectativa irreal que eu mesmo criei. Porque um projeto, uma ideia, pode dar certo como pode não dar. Mas aí eu criei uma expectativa muito grande sobre aquilo, as coisas não saíram de acordo com a expectativa que eu criei, e aí veio a frustração. Aí está a inteligência emocional. É saber a origem daquele sentimento que você está tendo naquele momento e tentar chegar até a origem. O que levou você a estar sentindo isso agora, nesse momento? É esse caminho que precisa ser feito de maneira racional. Identificar qual é a emoção que estamos sentindo no momento e tentar chegar até a origem. É um exercício prático que não vai ser de uma hora para outra, que você vai automaticamente aprender a lidar com as suas emoções. De acordo com a prática, que você vai entendendo mais a si mesmo, você vai conseguindo racionalizar as emoções que você sente. É usar a razão para entender as emoções. E a inteligência emocional é absolutamente isso. É você saber de maneira inteligente a lidar com as suas emoções. Mas para você lidar com as suas emoções, você precisa primeiro saber quais são as emoções que você tem. E você sabe quais são as emoções que você tem quando você para e se pergunta, e quando você se conhece. Quando você se conhece, você sabe quais são as emoções mais recorrentes que costumam aparecer ali na tua vida. E às vezes a gente acha que são as outras pessoas que provocam em nós uma reação mais acalorada sobre uma situação. Mas se uma pessoa desperta a raiva em nós, essa raiva está dentro de nós, porque nós que estamos sentindo. A outra pessoa só foi um veículo que fez despertar em você esse sentimento. Essa pessoa serviu como um veículo para você saber que esse sentimento está dentro de você. Quando você entende isso, a sua vida ela toma um novo rumo.
porque você aprende a lidar melhor com aquilo que você sente. E você para de terceirizar o que você sente a outras pessoas, porque o que você sente é seu, pertence a você, e cabe a você lidar com tudo isso que você tem em você. E uma ferramenta que eu utilizo, que eu trabalho para se autoconhecer é a numerologia. A numerologia ela parte do ponto de que todos nós nascemos com uma programação. E essa programação ela é decodificada através do nosso nome, que nós recebemos ao nascer, e da nossa data de nascimento, que representam o que nós programamos fazer nessa vida. E através da numerologia nós podemos entender melhor quem nós somos. Nós passamos a nos aceitar melhor depois que nós temos contato com aquilo que nós programamos fazer nessa vida. De acordo com o nosso nome e data de nascimento, nós temos ali diversos números que mais nos influenciam na nossa vida. E a partir desses números nós podemos entender melhor se nós somos seres mais emocionais, se nós somos seres mais racionais. Quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, quais são as nossas tendências de comportamento. É uma ferramenta que faz a gente se aprofundar mais em nós mesmos. Não existe uma numerologia igual a outra, assim como não existe uma pessoa igual a outra. Cada ser é único, cada ser tem uma jornada única. E a numerologia ela traz um conhecimento personalizado sobre quem você é, sobre o que você programou fazer nessa vida e sobre quais são os números que mais te influenciam. E cada número tem características, significados individuais, específicos, e através dessa sua própria numerologia você vai se entender e você vai se aceitar mais da forma que você é. Você vai entender por que você tem certos padrões de comportamento, porque você tem uma personalidade de determinada maneira, além de trazer um direcionamento para o nosso propósito de vida, o que de mais importante nós viemos fazer aqui. Então a numerologia é uma das ferramentas para a gente se conhecer melhor a nós mesmos, e quando nós nos conhecemos mais, nós aprendemos a lidar conosco de uma maneira mais equilibrada. E quando nós lidamos conosco de uma maneira mais equilibrada, tudo ao nosso redor muda e melhora. Porque nós conseguimos lidar melhor também com as outras pessoas. Nós só conseguimos lidar melhor com outras pessoas, seja no relacionamento, seja na família, seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente social. A gente só consegue lidar melhor com todas as outras pessoas quando nós lidamos bem e de maneira equilibrada conosco e com as nossas próprias emoções. Agora, uma dica prática para ter uma inteligência emocional muito mais elaborada é a gente parar diariamente e refletir sobre os nossos padrões de comportamento, sobre todas aquelas situações que se repetem muito na nossa vida. Se uma situação ela se repete muito na nossa vida, é porque a lição ali não foi ainda aprendida, não foi identificada. E a melhor maneira de lidar melhor com as nossas emoções é saber identificar quando essas emoções elas estão querendo ali ganhar um espaço maior na nossa vida. É esse o momento exato que nós devemos parar e refletir qual é a emoção e de onde veio essa emoção. Assim, as emoções elas não vão tomar conta da nossa vida, e sim nós vamos conseguir lidar melhor com cada uma delas. Porque, como eu falei, a gente não vai deixar de sentir as emoções, mas o desafio aqui da nossa experiência humana é aprender a lidar com cada uma delas da melhor maneira possível. É o equilíbrio sempre em tudo. E essa combinação de autoconhecimento com a inteligência emocional é o combo perfeito do equilíbrio da vida aqui na Terra. E se você deseja fazer a sua numerologia, aqui no primeiro link da descrição tem todas as informações que você precisa saber sobre a numerologia, sobre o mapa numerológico e como que você pode solicitar o teu mapa. Então, nesse momento, é necessário fazermos uma reflexão, o quanto que nós nos conhecemos de verdade, o quanto que nós conhecemos as nossas emoções, o quanto que nós deixamos as emoções tomar conta da nossa vida, o quanto nós perdemos o controle sobre as nossas próprias emoções. São essas reflexões que faz a gente começar a entender melhor o que sentimos e aprendermos a lidar com tudo isso de uma maneira inteligente. Daí que vem a inteligência emocional. É saber lidar de maneira inteligente com cada uma das emoções
que surgem na nossa vida. E conhecer a si mesmo é o melhor presente que nós podemos nos dar. Uma ferramenta que nós podemos nos dar de presente para que esse autoconhecimento ele seja mais prático é através da numerologia, que você pode solicitar a partir do primeiro link que está aqui na descrição. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido luz no teu caminho. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui os seus comentários. Se você sabe lidar com as suas emoções de uma maneira inteligente, deixe aqui nos comentários. Se você também tiver alguma dúvida sobre a numerologia, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. E eu espero vocês nas próximas reflexões e nos próximos vídeos.